Eu vou chegar lá. Então, gente, estamos hoje com Laurindo Norberto Pereira Júnior. Laurindo Norberto Pereira Júnior, foi indicação, foi uma ligação do professor Humberto Carneiro, professor aqui da Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco, e disse que o senhor Laurindo estava aqui para fazer a reforma do sino da faculdade. Eu estudei aqui na faculdade, o relógio da faculdade, né? Eu estudei aqui na faculdade e eu me lembro que o relógio era só uma nota de apenas um destaque assim no horizonte, mas que funcionava, não funcionava não. A gente tinha que se basear no nosso relógio. Mas assim, para a gente não ficar muito se alongando, já vou passar a bola aí para o nosso amigo e ele dizer o nome e como é que veio parar aqui, né, nessa missão aí do sino. Muito bem, meu nome é Laurindo Júnior, eu sou proprietário da LN Restaurações, uma empresa que está há 33 anos no mercado, que já trabalhei em praticamente todos os lugares do país, reformando relógio de torre mecânico, sinos. Hoje a minha empresa tem um leque maior também de serviços, a gente restaura móveis, imagens. Mas eu cheguei aqui por intermédio do Dr. Jorge Passos. Laurindo, só um segundo, você pode consertar o relógio, o microfone? Deixa ele mais para... Tá. Que foi quem me indicou para a construtora que estava trabalhando aqui na reforma da faculdade. Ele já conhecia o meu trabalho, eu já tinha estado aqui em Recife antes e conhecido também ele pessoalmente. E para mim foi muito bom vir para cá. A cidade tem uma história muito envolvida, a faculdade é uma história aberta, é um livro aberto de história, a faculdade aqui. E eu soube que já tinha havido outras tentativas de arrumar e não tinham conseguido. E eu me propus a fazer e coloquei o relógio para funcionar. Aqui eu tive a ajuda de muita gente, eu não posso deixar de citar. Porém, o relógio deu um certo trabalhinho, mas está no pacote. Eu adoro, é a profissão que eu tenho e eu amo a minha profissão. Trabalhar com restauro de relógios, de sinos, você resgata a história, a memória na cabeça das pessoas, porque sempre quando você restaura um relógio, como você mesmo falou, que você nunca viu funcionando, não. Mas tem gente aqui perto que cresceu ouvindo esse relógio funcionar, então só saía para a escola quando o relógio batia a hora. Isso acontece também nas igrejas, né? As pessoas têm uma associação afetiva com o relógio, com os sinos. Tá. Então é muito gratificante quando você acaba uma restauração e chega alguém, poxa, o relógio está funcionando, pô, que legal. Eu ia para a escola quando ele fazia isso, só saía para o trabalho depois que o relógio batia, eu sabia a hora de dormir. Então sempre tem alguma história associada aos relógios de torre. Esse relógio em particular é um relógio de 1908, um relógio francês. O daqui da faculdade? O daqui da faculdade. É um relógio muito bonito, um relógio singular, tem poucos no país parecido com ele. E montados iguais a ele deve ter muito poucos, porque a gente pegou ele montado, mas estava muito danificado. Mas existem vários tipos de relógio no país. Existe relógio alemão, relógio português. Existia uma fábrica de relógios aqui no Ceará, em Juazeiro, no Ceará, tinha uma fábrica de relógios de torre, que tem vários relógios desses funcionando por aí. Esqueci o nome do rapaz que fabricava. Ele era muito amigo do Padre Cícero. Pois é, exatamente. Né? Então Parece aqui no que foi Nordeste ele que fez você vê muito desses relógios. Parece que foi ele que fez o relógio da igreja de Petrolina. De Petrolina, né? Parece que foi. Pois é, a gente tem mantido contato com várias igrejas daqui de Pernambuco, aliás, de todo o país.
para começar a fazer um trabalho de restauração em várias delas. Porque, assim como aqui, tem igrejas, tem outros prédios históricos que os relógios estão lá parados, porque as pessoas não têm contato com as pessoas que fazem esse tipo de manutenção. Hoje no Nordeste, basicamente para trabalhar especificadamente só com sino e relógio, só tem a minha empresa. Quer dizer que aqui no Nordeste hoje, né, sediado no Nordeste, só tem a minha empresa. Que trabalha até onde eu sei, que trabalha com a recuperação, né, de relógio de torre e sinos. O senhor não fabrica, o senhor recupera? Eu recupero, eu não fabrico. Se tiver rachado, a gente emenda, dependendo do tipo de rachadura. Se tiver que ser feita toda a estrutura, a gente refaz. Se tiver que fazer os contrapesos, a gente refaz. Fizemos agora recentemente o do Convento de São Francisco, lá em Salvador. Um relógio muito bonito, enorme, o relógio alemão. Maravilhoso o relógio. A gente viaja o país todo, na realidade. Certo. Sua empresa é sediada no Brasil, mas o senhor tem trabalho de norte a sul do país? De norte a sul. Passo o ano todo viajando, graças a Deus. E sempre trabalhando da mesma forma. Quando eu chego no lugar, eu busco fazer parcerias. Entendi. Com empresas locais, com pessoas que possam me dar o suporte. Bem, aqui tem uma que é o Júnior, que pertence aqui à faculdade, que me deu muita força aqui, me ajudou demais. E tem também, além do suporte técnico, aquele suporte logístico, a parte também de informação, que a gente sempre precisa. Antes de pegar um relógio, a gente às vezes precisa buscar a história dele, pelo menos eu pessoalmente faço isso, para saber o quanto de história está envolvida por trás daquele relógio, né? E me surpreendeu, inclusive tem uma matéria que, se eu não me engano, esse relógio estava parado há 36 anos. O daqui da faculdade estava parado? Daqui da faculdade. Se não me falha a memória, quase era a minha isso. Idade. Hein? Quase a minha idade. Pois é, então para mim é gratificante, cara, chegar e botar um maquinário desse para funcionar. A gente, quando pega um relógio desse, você vai poder depois divulgar as fotos, olhar as fotos. Ele é um relógio que a gente desmonta ele por completo, limpa dente por dente, engrenagem por engrenagem, eixo por eixo, arruma tudo e depois monta de novo e vem testando até deixar ele na posição que tem que estar, que é funcionando. A gente... Vamos fazer o seguinte, vamos dividir aqui em duas partes. Primeiro, como o senhor trabalha com relógio e sino, vamos primeiro falar do relógio, já que a gente está aqui, né, na torre da faculdade, diante aqui do relógio, né? E falando do relógio aqui, quer dizer que esse relógio da faculdade, ele chegou aqui em 1908. Então, quando ele é comprado, ele é um relógio que foi comprado na França, ele vem todo desmontado, né? Alguns relógios vinham desmontados para o Brasil, outros já vinham dentro de uma caixa totalmente montado. Só que o relógio pesa bastante. Sim. E às vezes ele vinha desmontado justamente por causa da logística para poder montar no lugar, porque às vezes trazer uma peça desse tamanho, lá de baixo até aqui, era um trabalho meio insólito. Então ele veio, né? Ele veio, né, e foi montado aqui pelo pessoal, provavelmente na época em Recife deveria ter pessoas capacitadas para fazer o trabalho, né? Porque... Não tem que vir um francês para montar aqui. Não, na realidade as empresas, quando compravam esses relógios no passado, vinha um técnico da cidade acompanhando, do país, acompanhando, para instalar e treinar alguém do lugar para fazer a manutenção, que hoje a gente faz isso. A gente treina uma pessoa do lugar para fazer manutenção preventiva. Entendeu? Porque depois que eu restauro, eu quero voltar na cidade só para passear. Então a gente treina alguém, meu telefone fica sempre disponível. Se alguém tiver alguma novidade, alguma dúvida, pode ligar. Seu Laurindo, está fazendo isso e isso, por quê? Não fez isso e isso, por quê? Você entendeu? Então a gente sempre prima para que o relógio nunca pare. E eu estou há 33 anos no mercado.
Ô, Laurindo, falando nisso, me diga uma coisa, e como é que você chegou a esse mercado? Vamos ver, alguém na família já trabalhava com isso? Meu pai era relojoeiro e ourives. E eu comecei a trabalhar com ele muito pequeno, com 8, 9 anos de idade. Sabe que no passado criança não tinha muita... Tinha esse negócio não, né? Não tinha muito coisa não. O pai era o chefe, senhor, rei e tudo mais, né? E aí, no começo eu odiava, sério. Mas depois eu fui começando a gostar. E hoje, depois do falecimento dele, eu não só aprimorei o serviço que eu já tinha aprendido com ele, porque eu restauro também relógios antigos de parede, pedestal. E não só eu aprimorei, como eu comecei a me tornar um profissional mais capacitado. Eu fui aprendendo, fui estudando, eu fui começando a entender melhor a parte de mecânica, como é que funcionava, né? Não só restaurando a peça em si, mas restaurando, entendendo parte a parte como é que funcionava realmente. Por que determinadas rodas têm tantos dentes, por que outras não têm, por que outra é maior, outra é menor. Então, tudo isso eu tive que aprender, né? Aí nessas horas você corre para os professores de mecânica, para os professores de cálculo, você tem que pegar a instrução com quem entende realmente. E de lá para cá eu vim só aumentando o leque de serviço da minha empresa. Diga uma coisa, esses relógios de torre, né? Eles estão rareando por causa do relógio de pulso e agora, além do pulso, o impulso do celular? Rapaz, na realidade estão rareando. E as pessoas estão deixando, não estão mais ligando para... Cara, na realidade o que acontece é que tem várias cidades que têm um relógio desse, mas as igrejas às vezes não têm dinheiro para bancar o serviço. Apesar de não ser caro, mas eles têm outras prioridades. Tanto é que entra até a história de um projeto que eu quero falar mais lá para frente, certo, que é o projeto que a gente tem. E algumas igrejas optaram, às vezes, por não ter quem fosse lá da corda ou de trocar e botar um relógio elétrico, relógio a pilha, e acabaram abandonando. Tem várias igrejas que eu já cheguei, o relógio de torre estava jogado dentro de um depósito. Abandonado. E aí o pessoal botava o relógio a pilha. Eu acho que também, se me permite um comentário, eu acho que também isso reflete também um certo despreparo cultural de quem está à frente. Porque assim, rapaz, para que assim, vê muita utilidade, o utilitarismo. A gente tem um relógio aqui, para que ter o relógio ali em cima? Aí... Eu acho que tem muito essa coisa do utilitarismo, sabe? Do pensamento utilitário das coisas. Não, tem essa parte, mas tem o seguinte, como eu te falei, as pessoas mais antigas têm a memória afetiva. Sim. Com relógio e com sino. As mais novas... Não estou dizendo que isso é bom não, viu? Não, estou dizendo que as mais novas pensamento é bom não. Vivem com a cara na tecnologia, com a cara no celular, com a cara no... Mas eu te digo uma coisa, o que acontece é que hoje, aqui, principalmente aqui no Nordeste, você hoje em dia conta nos dedos as cidades que ainda tem aquela religiosidade na população, como um todo. Porque já existem algumas cidades que os sinos não são tocados há anos e as pessoas nem sentem mais falta. Não existe mais aquele... Quando você vai para outros estados, como o Centro-Oeste, Sul, né? Você vê aquela coisa de preservação, aquela coisa do cuidado, aquela coisa de eles tentarem manter a história a todo custo daquela igreja que está lá, daquele prédio histórico. Fazem vaquinha, fazem campanhas, fazem tudo que tem direito para manter funcionando. No Nordeste isso está acabando, está tendo essa carência hoje em dia, das pessoas valorizarem mais a própria história de suas cidades, das cidades que nasceram. Porque muitas pessoas às vezes não moram mais na própria cidade, mas, poxa, vamos resgatar a história da cidade que eu nasci. Sim. Eu digo isso porque eu assim, né, algumas cidades que eu passeio, raramente eu vejo relógio de torre. E quando tem relógio de torre, geralmente em igreja mesmo, né? Mas tem também em prédios históricos.
Teve a faculdade, nós já também... Aqui em Pernambuco, provavelmente só a faculdade de Direito, né? Aqui em Pernambuco, por enquanto, só a faculdade. Mas já temos outros serviços já em vista já para o próximo ano. Que bom, né? E eu tenho que agradecer muito também ao pessoal daqui, ao professor Humberto Carneiro, que foi também um divulgador nosso, ao Edgar, homem que também fez uma matéria no blog dele muito legal e me ajudou a divulgar a minha empresa aqui por Pernambuco. Isso foi... No Maranhão, relógio assim, tem prédios históricos, igrejas? Lá tem basicamente só em igrejas. Só igreja, né? Hoje eu acho que no Maranhão todo deve ter no máximo 12 relógios. 12. Nós já restauramos alguns ainda falta acertar. Mas aqui no Nordeste a gente fez um levantamento, eu com a minha sócia, nós encontramos no Nordeste praticamente 170, 180 relógios de torre. Foi mesmo? Tem muito relógio de torre. Que às vezes é difícil a gente conseguir informação, porque várias das igrejas não tem um site, não tem um Face, não tem um Instagram, não tem nada. E a gente acaba dependendo de alguém da comunidade que entra no nosso Face e bota lá, na minha cidade e tal, assim, tem um relógio, manda foto. Eu agora com o seu contato, onde eu passar aqui eu ver, eu bato foto e mando. Vou bater foto e mandar. Eu acho que em algumas cidades do sertão eu vi relógio. Tem. Algumas aqui, pro Juazeiro tem uns relógios lindos lá, né? Aqui em Pernambuco tem um relógio muito bonito em Araripina. Sim, Araripina. Aqui de Caruaru também, que nós já entramos em contato com o padre de lá para fazer o relógio de lá. Que lá é o relógio desse do Ceará. Sim, do lado de... mas é um relógio super antigo. Daqui a pouco chega o nome do rapaz lá que fazia, do senhor. Ele até teve filho que se tornou padre e tudo. O senhor disse que esse relógio aqui é francês, né? Digamos assim, quais são os grandes relógios de torre, os países assim que fizeram relógios de torres bons, assim, os padrão? Rapaz, o Big Ben leva a fama, mas é por causa do tamanho do sino. Não pelo tamanho do relógio, porque o mostrador do relógio é pouco maior do que esse daqui, o lá do Big Ben. Mas tem relógios enormes na França, na Alemanha. Inclusive, se eu não me engano, tem uma cidade da Alemanha que tem um relógio austral que funciona marcando inclusive as estações, as fases da Lua, tudo no mesmo equipamento. Eu pergunto a questão da complexidade, assim, por exemplo, um maquinário desse aqui, assim, sei lá, o estilo alemão é mais, digamos assim, é menos complexo do que o francês, ou não? Ou tem cada relógio tem a sua ou é uma singularidade. Coisa única. Uma coisa única. Os relógios alemães, eles são mais justos, não tem tanta folga nas engrenagens, que são mais, as engrenagens deles são mais justas, e são relógios muito mais complexos. Os relógios alemães são relógios muito complexos. Eles têm toda uma estrutura muito grande, são sempre bem maiores do que os outros, funcionam com pesos muito maiores. Os relógios franceses têm aquele quê de singularidade, eles têm engrenagens diferenciadas, posicionamentos de movimentação diferenciados. Já os relógios portugueses são mais simples. Inclusive esse do Ceará é baseado num relógio português. Os relógios holandeses partem para o mesmo segmento dos alemães, são relógios extremamente grandes, pesados, complexos. E os suíços, os tão famosos? Rapaz, os relógios suíços são precisos, mesmo os mecânicos são precisos. Aqui no Brasil é uma raridade você encontrar algum. Eu já encontrei 2, se eu não me engano, se não me falha a memória, no Rio Grande do Sul. Sim, pode falando, viu? Pode falando. Mas os relógios suíços são mais conhecidos pela precisão dos relógios de pulso, pelos relógios de bolso, chamado relógio de algibeira. Algibeira, né? Que é aqueles relógios de pulso, de bolso.
que tem uma precisão incrível, variação de 1 segundo a cada 24 horas, olha lá. Então, nos relógios grandes, os melhores para mim em matéria de precisão são os relógios alemães. São mais complexos, mas também são muito mais precisos. Entendi. Aqui na faculdade, rapaz, agora eu fiquei na dúvida. Aqui tem sino não, né? Tem uns 4 sinos aqui em cima. E o senhor também veio consertar o sino também? Nós já consertamos os sinos. Hoje nós estamos aqui, na realidade, a gente está só fazendo uma manutenção preventiva. Uhum. Aqui do relógio, porque o relógio já foi restaurado por completo, já foi entregue. E agora vai ser uma entrega oficial, não é isso, Júnior? Para a faculdade. Vai ter algum evento ou não? Não. Não, né? A gente só vai fazer mesmo. Segunda-feira, né? É. Os sinos aqui, então, estão funcionando agora? Estão funcionando. E vai tocar? Tocam. É porque a gente desligou a parte de bater do relógio, porque senão ele teria batido 9 horas, você teria ouvido uma zoada bem grande aqui. Certo, mas me diga uma coisa, esse sino aqui, então, ele é associado com esse relógio? Com esse relógio. Quando dá a hora, o sino vai lá e... Ele bate quarto de hora, é um dos poucos relógios no país que tem quarto de hora. Ele bate quarto de hora e bate a hora completa com a quantidade de hora ele bate a quantidade de vezes de cada hora. O sino aqui vai bater meia-noite, não? Bate. Não, ele bate 24 horas por dia. Então aqui vai ficar, nessa região aqui vai se escutar esse sino. Rapaz, é um som gostoso. Mas o povo não reclama não aqui, né? Hã? Eu posso falar? Pode falar. Porque assim, ele bate por 15 minutos. Certo. Aí foi decidido que o relógio ia bater só de hora em hora para acostumar o pessoal. Entendi. Né? Porque senão vai bater... o pessoal que mora nesse raio aqui, na altura do sino, ia escutar o sino de 15 minutos. Entendi. E hoje em dia não incomoda muito, não, mas à noite. À noite é. É por isso que eu pergunto a questão da noite, né? Mas porque, assim, porque assim, as pessoas a gente não sabe, né? Hoje em dia... mas aí com o tempo vão se acostumando. Vão se acostumando. Eu mesmo gostaria de morar perto de um local que tivesse um sino tocando. Mas o sino aqui nem toca tão alto, por incrível que pareça. O sino ele tem um som doce, né? Mas tem uma coisa que tem que ser levada em consideração, até completando o que o Júnior está falando, tem que ser uma coisa que tem que ser levada em consideração. Eu já cheguei às vezes em alguma cidade, botei o relógio para bater, o sino, e as pessoas dizem, mas ele está batendo mais baixo. Eu digo, rapaz, sino não tem volume, ele bate na altura que ele tem que bater. O que acontece é que hoje em dia o som ambiente ao entorno desses prédios é muito alto, mesmo à noite, acaba abafando o som. É verdade, isso é verdade. Entendeu? Eu estava uma vez conversando com um engenheiro que trabalha com engenharia de som e ele disse isso, né? Que existe uma espécie de som residual durante o dia. Exatamente. Que acaba que você não percebe assim de maneira, né, clara, mas ele abafa muitos sons. Que se não tivesse essa barulheira do dia todo, você perceberia. Tem até um comentário que eu vi uma vez um engenheiro falando, que ele pegou que o som ambiente é tão alto que se você vê nas cidades onde tem árvore, tem passarinho cantando. E as pessoas praticamente não ouvem os passarinhos. Já não está escutando, é o som do carro passando, agora mesmo. Conversa. Agora mesmo, né? Som do carro, do ônibus, a ambulância, tudo isso atrapalha. Agora, vamos entrar agora na questão dos sinos. Os tipos de sinos, que a gente falou do sino aqui da faculdade. Pois os tipos de sinos. Aqui no Brasil nós temos vários tipos, porque os sinos eram doados pelas ordens religiosas. Então, muitos dos sinos vieram de navios já específicos para cada ordem religiosa. Então, você vai ver aqui sinos italianos, sino holandês, sino alemão, sino francês, tem muito sino francês, lá no Maranhão tem bastante sino francês. Os sinos portugueses, que também tem de cofo e de quilo para todo lado. E nós temos aqui no Brasil também várias fábricas de sinos, que fazem um sino de muito boa qualidade, que não deixa a desejar para país nenhum. Atualmente tem?
Tem pelo menos umas 3 ou 4 fábricas ali pro lado do Rio Grande do Sul que fazem um sino de uma qualidade maravilhosa. Uma ressonância, porque a gente conhece às vezes a qualidade do sino pela ressonância que ele dá. Por exemplo, tem sino que você bate, faz o pem, acabou, foi só aquilo. Mas se você pega um sino italiano grande e você bate nele, ele faz o tão, e aquele som fica se propagando por alguns segundos ainda. Aí você conhece. É muito bonito o sino. Entendeu? Então. Cada sino tem a sua personalidade? Tem. Cada sino tem a sua personalidade. E os sinos sempre foram tão importantes, porque no começo os sinos ficavam nas torres, não era por um motivo religioso, e sim para avisar quando alguém estava invadindo a cidade ou o local. Não dava para o cara ficar gritando para a cidade, então ele pegava o sino lá e tocava, e o pessoal, estão invadindo. Com o tempo, as igrejas adotaram os sinos. Tanto é que tem essa história de adotar, que durante muitos anos, e recentemente eu vi um vídeo de um sino sendo feito isso, eles batizavam os sinos, para que ele fosse instalado na igreja. Antes de ele ser instalado, ele participava de uma cerimônia onde ele era batizado. Ainda hoje, se fosse colocar um sino na igreja, tem um ritual do batismo do sino. Aqui no Brasil, eu acho que já acabou isso. O vídeo que eu assisti foi da Itália. Mas é porque é o seguinte, o camarada aqui não... Assim, né? Enfim, se o padre não fizer, aí é um problema meio dele. Mas o que tem um ritual... de você tem que passar um óleo no sino, tem toda uma questão. Você batiza, o sino ele leva um nome, né? Isso. Um santo, padroeiro, etc e tal. Isso. Porque o sino, para a igreja, ele tem um poder exorcístico. E também é um chamado da população além da questão... Deus, estou aqui embaixo, além da questão prática, né? De algumas coisas práticas, de anúncio de algumas coisas práticas, ele tem essa questão exorcística. O sino italiano, eles tinham um negócio bem legal. Geralmente o sino italiano vinha com símbolos alusórios a um papa, sim, a uma altos relevos no sino, exatamente, né? Ao papa não sei o que e tal, então ao bispo não sei o que, sempre tinha. E aí sempre tinha no complemento a ordem religiosa a qual ele pertencia, né? A qual ele tinha sido especificadamente doado. Mas aqui no Nordeste, durante muitos anos, houve uma história de troca de sinos. Igrejas trocavam sinos. Olha, eu preciso de um sino com um tom diferente, um tom maior. Tu tem um assim que esteja aí? Eu tenho 2. Espera, vamos trocar. Era uma logística, eu não imagino a logística dessa troca. Eu sei que eu já cheguei em algumas igrejas e pelo livro de tombo, a gente pôde constatar que o sino que estava lá era de uma outra cidade. Não era de lá. Que coisa, né, rapaz? Quando os holandeses invadiram Pernambuco, uma das coisas que eles fizeram aqui, os primeiros ataques deles foi destruir sino. Porque era sino italiano que tinha. E fundia para fazer bala, alguma coisa assim. Não, eles miraram no sino italiano e no sino portugueses. Porque eles estavam invadindo, então tudo que não fosse deles... que tivesse vindo deles, então para eles não prestava, então eles destruíram. Destruíram imagens, fizeram como é que você pode dizer? Uma destruição em massa. Sim. E hoje, rapaz, eu não sei se eu perguntei já, né? Tipos de sinos? Já, né? E por que os sinos hoje já não tocam mais e estão substituindo o sino por gravações? Eu já vi isso já em igreja. Não, várias. Cara, eu acredito que tem a ver, eu quero acreditar que tem a ver com praticidade. Porque hoje as pessoas não têm mais aquela coisa de eu que vou subir, eu que vou dar corda, eu que vou... Por exemplo, o Júnior vai ficar, tu vai ficar responsável aqui por esse aqui, né? Pois é, praticamente é de 10 em 10 dias, né, que vai ter que subir. Se não tivesse ninguém, ele ia parar. Ó, tá vendo? Quer dizer, ele tem que ter o elemento humano para funcionar. Tem que ter o elemento humano. Essa parte é indispensável.
Essa parte O homem entra na engrenagem da coisa. faz parte da engrenagem. O que acontece é que a gente estava comentando há pouco. As pessoas estão deixando de valorizar a sua religiosidade, estão deixando de valorizar os seus bens históricos, as suas igrejas. Então quer dizer que, pelo que o senhor está dizendo aí, existe uma relação entre uma secularização da sociedade, né? Ou seja, as pessoas estão perdendo a religiosidade, estão deixando de ser religiosas, e isso ocasiona, uma das consequências, por exemplo, é o desprezo, por exemplo, com o sino. Porque, cara, por mais que o som digital seja bonito, você possa alinhar, você possa fazer isso, fazer aquilo, eu vou dizer, eu sou restaurador, eu sou meio avesso para tecnologia, eu e tecnologia a gente não se entende muito bem não. Mas, cara, quando você chega numa cidade, você vê um sino tocando de gravação, me dói. Eu faço questão, às vezes, de subir numa torre, pegar o sino e bater. Ei, galera, aqui nessa igreja tem sino, vamos cobrar do padre, vamos cobrar do frei para alguém tocar o sino. O sino é, sim, importante para a igreja. O sino não é uma peça decorativa. O relógio não é uma peça decorativa. Ele está lá com uma função. Os relógios de igreja, por exemplo, eram ligados no sino para quê? Para marcar as horas, para as pessoas terem uma referência de horário, de trabalho, de tudo, até de mesmo para celebração. Sim. Então, os sinos têm que ser tocados. Quando eu vejo uma igreja que abandona o sino por uma gravação, eu fico triste. Porque, a menos que o sino esteja todo quebrado, esmiralhado no chão, todos têm como arrumar, tem como botar para tocar. Se a corda está curta, a gente bota uma corda mais comprida que chegue lá embaixo. Não custa nada alguém chegar e tocar o sino, puxar a corda, fazer o sino balançar e bater. É tão bonito, cara, o som do sino é lindo. Não é uma questão, porque o sino da igreja... Não, gente, isso tem que ser resgatado. As pessoas têm que resgatar a história. Nesse sentido, se uma pessoa tem que ir lá bater, a pessoa tem que saber bater, mas não é nada complexo esse saber bater. Não. Em alguns estados existe todo um ritual de batida. Eu conheci, quando eu trabalhei em Mariana, em Minas Gerais, uma senhora que fez um trabalho sobre os sinos de Minas. Os toques diferenciados de cada igreja, e até hoje tem igrejas que têm uns toques maravilhosos, que a pessoa treina para fazer. Essa profissão de sineiro, que eles chamam, às vezes é passada de pai para filho, tem toda uma ordem para tocar, tem toda uma coisa. Então essa senhora, se eu não me engano, era Dona Hebe Roula, se eu não me engano, o nome dela, se não me falha a memória. Ela tem um trabalho, deve estar disponível na internet por aí, um trabalho muito bonito. Ela tem gravações de vários toques de sino de Minas. Então, alguns estados preservaram isso. No sul, cada cidade tem um toque diferenciado. Um amigo meu que é de lá também estava me contando. Quando tu vai de uma cidade para outra, tem uma relação de toque diferente. Você sabe, às vezes até pela ordem religiosa, tem uma sequência, você vai tocar tal sequência de notas. E já falando das notas, o tamanho dos sinos tem a ver com as notas musicais. E tem também a relação dos sinos maiores das igrejas, porque, concluindo a história dos sinos, numa igreja existem os sinos diários, os sinos das festas menores e os sinos das festas maiores. As festas maiores é Natal, Páscoa, e existem os sinos diários para o toque de chamada. Então, tudo isso tem uma utilidade, tudo isso tem um toque, e tudo isso tem até uma quantidade de toques que você pode dar. A gente pode também, do mesmo sino, extrair um toque alegre e um toque triste? Pode. Vai de quem está tocando. Eu sempre digo que, assim como a alma do relógio são aqueles que cuidam, a alma dos sinos é daqueles que tocam, porque
Eu acho muito lindo, cara, essa profissão de sineiro. Cara que tem a nota musical no ouvido, que consegue distinguir um dó, de um ré, de um si bemol, de um... Porque quando se escuta, por exemplo, né, um anúncio de uma morte, por exemplo, aí tem aquele toque fúnebre. O toque fúnebre, é um toque separado. Separado, né? Você dá um toque, algumas cidades é 3 segundos, outras é 5 segundos, depois você dá outro toque, aí você deixa mais um tempo, depois dá outro toque. Não é nada... Cada ordem tem o seu... Um amigo meu disse que o sino é uma cruz sonora. É o toque assim, você como se estivesse vendo a cruz de Cristo em forma de som. Ainda não tinha ouvido essa relação, mas é uma relação bem colocada, cara, porque você associa, cara. Você associa o toque do sino a um chamado para Deus. É uma ligação que você tenha como... Vou fazer uma comparação aqui meio esdrúxula, mas... É como se você estivesse fazendo uma ligação para Deus. Ó, Deus, estou te ligando. É uma oração, né? É uma oração. E aí existem sinos que tocam músicas, tocam verdadeiras orações. E aí, como o senhor falou que está tendo essa queda religiosa, parece que é exatamente esse afastamento de Deus, né? Da religiosidade na sociedade, né? Eu acredito que esteja ligado basicamente a isso, cara, porque... Eu não vejo um outro motivo para as pessoas abandonarem os seus sinos, abandonarem os seus relógios. Eu sempre digo que você tem que sempre que associar o toque dos sinos a uma conversa com Deus. Sim. Então, quando você associa isso, você começa a amar aquele toque de sino. Mas se você perde isso, você começa a achar que o sino é uma mera peça decorativa. Como uma vez eu ouvi uma pessoa falar para mim, sino e relógio não é importante para a igreja. Eu digo, meu amigo, você anda andando aonde? Para você me dizer uma frase dessa? O relógio te levou ao sino, né? Ou já veio tudo junto? Não, na realidade, os relógios já existiam bem antes dos sinos. Eu estou dizendo, no caso seu, você começou trabalhando com relógio. Como restaurador. Restaurador de relógio. Estou dizendo isso. E aí o relógio, estou dizendo assim, esse trabalho de restauro com relógio, e depois eu fui para sinos. Te levou ao sino, né? Isso. Exatamente porque tem esses relógios associados com o sino, como é o caso aqui. Com o sino. E aí eu só fui me aprimorando mais. Mas me diga uma coisa, nem todo relógio assim como esse aqui da faculdade, esses relógios de torre, nem todos eles têm sino ou todos têm que ter sino? Não, tem alguns relógios que não tem sino. Funciona só o mecanismo mesmo. Só o mecanismo. E ele dá as badaladas do sistema dele? Do sistema dele. Às vezes é só um sino menor que é colocado só para o toque dos relógios. Independente dos sinos normais da igreja. É colocado um sino de 60, 70 centímetros, de mais ou menos 100 quilos só. Entendi. E nessa questão aí que a gente está falando, desse decaimento, né, dos sinos, o senhor disse nesse projeto dos... Bom, eu tenho um projeto que eu estou buscando patrocinadores, que é o Projeto 100. A gente pretende restaurar 100 relógios de torre no intervalo de 3 anos. O porquê desse projeto? É porque nos últimos anos eu tenho constatado que várias das igrejas estão necessitando desse serviço, mas não têm tido verbas para isso, não tem como. Eles sempre que conseguem algum dinheiro, eles canalizam para arrumar alguma coisa dentro da igreja, ou fazer alguma obra, ou ajudar uma comunidade, coisa assim. E às vezes o relógio, se não fica parado, por eles não terem condições de fazer isso. No total, nós já levantamos 170 igrejas em todo o país que estão necessitando desse serviço. Eu estou com a relação, com o endereço e com o contato. No país inteiro? No país todo. Que foram as que eu consegui nos trajetos de viagem. Para você ter uma ideia, eu não saí do roteiro que eu estava, do serviço que eu estava indo. Mas se alguém ligar, diz, aqui na minha cidade está faltando, aí entra no projeto. Aí vai entrar no projeto. Ele só tem que mandar para a gente dizer, a gente está precisando do serviço, a comunidade realmente não tem como bancar, mas para isso eu vou precisar de patrocínio, eu preciso de empresas que queiram patrocinar.
Pode ser uma, duas, quantas quiserem. A gente vai disponibilizar no nosso Face, LN Restaurações, no Instagram, LN Restaurações, e agora no nosso site oficial, LN Restaurações Oficial, as regras para isso. Então, a empresa que se prontificar vai bancar o projeto por um determinado tempo, ou seja, uma empresa pode pegar... Então já dá uma chamada aí para essas empresas, né? Gente, ajudem a conservar, ajudem a preservar, a resgatar a história. Resgatar a história. A LN tem a experiência de 33 anos, tem a capacidade de fazer, eu só preciso da ajuda de vocês. Várias igrejas estão precisando. Você pode ser patrocinador de outro estado, você pode patrocinar no seu estado. Eu tenho igrejas aqui no meu estado que precisam, eu quero patrocinar. Quanto é que sai por cada igreja? A gente vai entrar em contato e vai fazer. Tá certo? É assim que a gente pretende fazer. Em todo lugar tem igrejas precisando, tem prédios históricos precisando. Aqui foi mas tem estações de trem que tem relógios, tem prédios de prefeitura, de Câmara de Vereadores, tudo que tem relógio de torre que estão lá parados. E é como você falou, né? O resgate da nossa própria memória, né? É o resgate da memória, o resgate da história. Isso tem que ser levado em consideração. Um povo sem história, um povo sem memória, é um povo pobre. Eu não sei quem foi que disse essa frase, mas eu estou copiando. É um povo pobre, porque se você não tem uma história, você não tem um passado para resgatar, você não tem nada. Você só está passando pela vida. Sim. Lembrei o nome do relojoeiro lá de Juazeiro, Peluso. Isso! Você lembrou o nome, cara. Peluso. Pois ele é, era amigo cara. Ele era amigo do Padre Cícero, inteligente que só, né? Rapaz, e disse que os relógios deles eram muito bons, né? Não, são bons, funcionam até hoje. Se a família dele tiver alguém vendo aí, ó, o relógio dele, ó. Quer dizer que ele veio pelo modelo português. Foi baseado no modelo português, que era o mais simples. Mas ele só assim, deu uma cara nova. Deu uma cara cearense para o seu relógio. Deu uma cara e muito mais prática, por incrível que pareça. O relógio dele ficou bem mais prático até mesmo de arrumar. Foi. Interessante, né, rapaz? Eu não conhecia, tive em Juazeiro agora e não conhecia a fábrica, você acredita? Eu tenho vontade de ir lá para descobrir aonde era a fábrica, pelo menos olhar onde era o prédio. Mas a fábrica não existe mais, não, né? Não, mas deve ter o local onde deve ter algum registro histórico, né? Eu não consegui encontrar. Lá por perto eu perguntei para várias pessoas, ninguém nem sabia que lá tinha uma fábrica de relógio. Olha aí, tá vendo? Como as coisas vão se perdendo, né? E a gente... Pois é, cara. Eu acho que isso tem que ser resgatado, gente, pelo amor de Deus. É um cara que teve a inteligência de montar um maquinário. Sim, sim. Que funciona. Eu já encontrei relógio daqui do Ceará funcionando em Minas Gerais, funcionando em São Paulo. Ou seja, ele divulgou, ele mostrou que no Nordeste tinha gente capacitada. Relógio dele lá em Minas. Em Minas, em São Paulo. No Rio Grande do Sul, um amigo meu, quando eu mandei a foto, outro dia, de um dos relógios que eu restaurei, que é igual dele, disse, rapaz, aqui no Rio Grande do Sul eu já vi 2 relógios igual a esse. Depois você vê, cara, foi o Nordeste que exportou esse trabalho. Cara. Sim, sim, muito bom. Ô, Laurindo, me diga uma coisa, deu muito trabalho resgatar esse relógio aqui? Deu um certo trabalho, não vou dizer que foi fácil, não. Foram quantos dias de trabalho? Aqui, no total, entre desmontagem, limpeza, usinagem, montagem, colocar para funcionar, nós tiramos em 15 dias, mais ou menos. 13 ou 15 dias, não foi isso, Júnior? E depois os acertos, para tirar atraso, adianto, arrumar os ponteiros, a gente levou mais uns 45 dias. Rapaz. Para funcionar, mas depois teve que parar, porque teve que limpar, refutar, esse painel. Aí ficou parado de novo. Pois é. Entendi. E agora já voltou de novo. E aí tá funcionando. Tá funcionando. Passar aqui na frente a gente já pode ver a hora aqui. Já pode, se quiser, pode acertar, viu? Pode acertar por esse relógio aqui. Se esse relógio de vocês der errado, é o de vocês que tá errado, não é o meu não, tá? Então, gente, é isso, né? Eu acho que a gente falou o que tinha que falar, né? Tem muita coisa, obviamente. É um conhecimento muito enriquecedor, né? Esses relógios de parede, esses
clássicos, né? Não se faz mais, né? Fabrica, nos Estados Unidos ainda fabrica e mandam, eles mandam, Manda, que né? chegam... A gente vê muito porque antiquário, né? A gente vê aqueles relógios alemão, a gente vê muito relógio alemão em antiquário, né? Pois é, tem muito relógio. Aquele estilo ainda se faz, né? Fabrica. Nos Estados Unidos, a West Clock Company ainda funciona até hoje, é uma empresa que tem praticamente 300 anos, se eu não me engano. E o senhor trabalha com esses relógios também, né? Trabalho com esses relógios antigos. Essas restaurações. Relógio antigo Quem pode na mais, realidade, pode menos. restaurar coisa antiga é o que está no meu sangue, tecnologia. Além de relógio, o senhor também restaura o quê? Imagem, o senhor falou? Eu restauro imagens, restauro lustres, móveis antigos. Imagens barrocas, imagens sacras? Imagens sacras a gente restaura. Hoje a LN está se tornando ainda, porque nós ainda estamos crescendo. Eu acho que a gente ainda tem muita coisa para aprender, muita coisa para fazer. Eu quero tornar a minha empresa uma empresa de referência na parte de restauração. Certo. Eu tenho uma igreja, eu quero restaurar o sino, o relógio, as imagens, o luxo daqui, as tocheiras, os castiçais. Não vai precisar chamar todo mundo, vai chamar a LN Restaurações. E a gente vai para lá e vai fazer o serviço. A gente, quando precisa, contrata empresas terceirizadas, monta equipe, e sempre tudo com toda a segurança. A gente também tem uma coisa que eu sempre digo, que a minha empresa talvez seja a única a fazer isso. A gente não tira nenhum objeto de dentro do prédio que a gente está restaurando ou de dentro da igreja. Todo o nosso trabalho é feito dentro do próprio ambiente, para que não corra o risco de sumir ou de danificar fora do ambiente. A gente sempre escolhe um local, uma salinha, um canto qualquer, geralmente torre de igreja, a gente fica acampado lá em cima e faz o serviço lá em cima. A LN se preocupa muito com isso, com a certificação do serviço, com a garantia e com a confiabilidade que a gente tem que dar para essas igrejas. Porque quando você chega numa igreja assim, olha, eu vou ter que tirar a tua peça daqui e levar lá não sei para onde para fazer o serviço. Os padres ficam apavorados, cara, com medo de nunca mais ver a peça. Não é uma coisa cultural. Porque tem muito risco, né? É porque as pessoas ficam assustadas porque vê aqui e ali, né? Algumas situações chatas, né? E a gente, por exemplo, eu tive agora numa cidade, que eu não me lembro agora o nome, que o padre me contou que há 5 anos atrás um cara chegou lá dizendo que ia arrumar o relógio da torre, 5 ou 10 anos, se eu não me engano, tirou o relógio, disse que ia levar para arrumar, nunca mais voltou com o relógio. E ninguém achou mais o cara. Então, é por isso. A minha empresa não faz isso, nunca fez isso. Tem valor aí no mercado, assim, as pessoas pegam e vendem no mercado depois, né? Eu não sei como, porque aqui no Brasil, para você vender hoje um relógio desse, tem uma burocracia muito grande, porque hoje em dia, até para instalar um relógio numa igreja tombada, existe todo um processo, e eu tenho aqui, que eu ia esquecendo de falar, de agradecer novamente ao Dr. Jorge Passos, que me trouxe para cá, que é o arquiteto que ficou responsável por fazer a verificação e o acompanhamento dessa obra aqui, e também ao pessoal do IFAM, que veio aqui também e deu uma olhada no serviço, aprovou. Então, eu necessito dessas parcerias, eu necessito desses apoios das secretarias de cultura, de estado, de município, que ajudem a preservar a história das suas cidades. É muito importante. Tá bom, então, Laurindo, agradecer, né, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. O senhor é um restaurador de imagens do passado, né? De memórias do passado. De memória, restaurador de som, de imagens e da memória, né? É um trabalho que, de fato, a gente no Brasil, a gente fica muito... Eu acho que é muito, assim, né, muito faltoso nisso, porque, infelizmente, aqui o resgate e a preservação da memória histórica, ela é muito falha, né? Agora Você vai nas cidades aí, o pessoal acaba com tudo, assim, de uma hora para outra, prédios históricos, casas, aí bota cerâmica em tudo quando é frente de casa. Pois é, cara. Mas também tu sabe o que acontece? Tudo. Muitas das vezes é a falta de informação. Eu acho que é aí que entra o trabalho de vocês, de divulgar esse tipo de serviço
Porque muita gente, uma vez um padre amigo meu, já falecido, o padre Braulio, disse que trabalho de restaurador é trabalho de fantasma. Porque todo mundo sabe que existe, sabe que mexeu, mas ninguém sabe quem é. Então é isso. É uma boa, bem dito aí pelo padre. Então é isso. Então parabéns. Aí a gente vai colocar, né, quando faz o vídeo lá, tem uma parte que você descreve as coisas, né? Eu vou colocar teu contato lá. Pode botar. Quem sabe não é um padre por aqui que esteja precisando de restaurar sino e relógio, ou até mesmo imagem. Pois é só ligar para nós. Precisa aí do serviço de vocês. Vou reforçar. LN Restaurações no Face, LN Restaurações no Instagram, LN Restaurações Oficial no nosso site, pelos telefones 98 98242 2555 e 8182 2034. Vocês vão falar ou comigo ou com a minha sócia. É só agendar que a gente vai na sua cidade, a gente responde as perguntas pelo zap, pelo e-mail, por onde vocês quiserem. É só entrar em contato com a gente. Então tá bom. Parabéns aí mais uma vez. Cara, muito obrigado, viu? Obrigado. Eu que agradeço. Vamos lá. Ui.